Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o professor Marcelo. E hoje nós teremos a nossa aula número 9, onde estaremos tratando dos Hebreus. Pois é, estaremos contando um pouquinho da história dos ancestrais do próprio Jesus Cristo. Nós estaremos tratando do povo que deu origem a uma das primeiras religiões monoteístas da história. Portanto, nos acompanhe, não perca um instante sequer. Assista do começo ao final da nossa aula. Venha comigo. Continuando a nossa aula de hoje, onde nós estamos tratando sobre os Hebreus, aquele povo que deu origem, como eu disse há poucos instantes, ao próprio judaísmo, uma das primeiras religiões monoteístas da história. Estaremos tratando de um povo onde as suas sementes deram origem à descendência do próprio Jesus Cristo, aquele homem que marcou tão profundamente a história da humanidade. Vamos a algumas informações básicas, algumas informações que irão preceder o nosso estudo desse povo tão fascinante. E as origens? Eram nômades, nós já sabemos desde o início do nosso projeto História com o professor Marcelo, o que significa um povo nômade. É aquele que se desloca de um lugar para o outro em busca de alimento para tratar da sua sobrevivência. No caso dos hebreus, eles sempre foram basicamente criadores, principalmente de ovelhas. Portanto, eles precisavam se deslocar de um lugar para o outro em busca de pastagens. Então, a princípio, o que nós sabemos é que eles eram nômades originários da Mesopotâmia. Quando nós estudamos a Mesopotâmia, lembra lá nas nossas primeiras aulas, nós vimos que havia lá uma cidadezinha, que eu vou tratar dela nesse instante, que é de fundamental importância para os hebreus. Então, originários da Mesopotâmia, migraram para Canaã, que também era chamada de Terra Prometida. Uma região árida que hoje compreende a Israel, Palestina e parte da Jordânia e do Líbano. Outra informação com relação à religião dos hebreus. Eles professavam o monoteísmo, enquanto os outros povos ao seu redor eram politeístas, nós já vimos muito a respeito disso, inclusive com relação aos egípcios, adoravam vários deuses. Os hebreus concentraram a sua adoração em um único Deus. Portanto, eles eram monoteístas, professavam o monoteísmo, a crença em um único Deus, que para os hebreus era conhecido como Jeová, como Javé, Adonai, como Já, Iavé e por aí vai. Os 10 mandamentos são a base ética. Já ouviram falar dos 10 mandamentos, né? É óbvio que sim. E a Torá, seu livro sagrado. Então, duas coisas que nós entendemos aqui. Como base da sua ética, do seu comportamento, da sua relação uns para com os outros e para com o Deus que eles professavam, eles tinham como norma os 10 mandamentos. A partir dos 10 mandamentos, outras leis surgiram. Se você pegar lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que é um livro básico para compreender a história dos hebreus, vocês vão observar que muitas e muitas regras existiam, todas com base nos 10 mandamentos, que são as leis, vamos assim dizer, basilares da legislação dos hebreus, do comportamento, da relação dos hebreus uns para com os outros. E com relação ao livro sagrado, eles tinham a Torá. A Torá compreende, além do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, uma outra quantidade de livros que fazem parte do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Aí vem os livros sapiensais, os livros históricos, os livros dos profetas e por aí vai. Tudo isso junto formava a Torá, que é um livro sagrado até hoje para os judeus, não é? Com relação à organização política, é muito interessante que eles passaram por 3 formas de organização política. No início eram os patriarcas, né? No início da história do povo hebreu, onde eles viviam basicamente do pastoreio e tudo mais, viviam em tribos unidas pelo sangue, pelos laços familiares. Então havia a figura do patriarca, que a gente já tocou levemente em outros assuntos. E o patriarca é aquele líder da família, geralmente o homem mais velho. E no caso da tribo, o escolhido ali pela tribo, homem, claro, para liderar o grupo. E aí os principais patriarcas da história do povo hebreu são Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência, né? Depois eles passaram pelo governo dos juízes,
Os juízes eram líderes militares e também religiosos, porque houve um momento que nós vamos ver também que o povo hebreu precisou reconquistar a chamada Terra Prometida, a Canaã. E para isso era necessário batalha, guerra, e eles precisavam de um líder que entendesse de batalha, que entendesse de guerra. Aí surge a figura dos juízes. E alguns desses juízes foram Sansão e Samuel, por exemplo, dentre outros, né? Depois dos juízes passaram pela experiência de terem reis como governantes. É quando as várias tribos, principalmente 12 tribos lá de Israel, se juntam e formam um reino e começam a ser governados por um único rei. Aí tem centralização do poder, aí vem Saul, que foi o primeiro, seguido de Davi, que estabeleceu Jerusalém como capital, e Salomão, que construiu o primeiro templo. No decorrer das nossas aulas, nós vamos ver mais detalhes a respeito disso aqui que nós acabamos de ver, ok? Bom, e dando continuidade, nós estamos falando do povo hebreu e, como sempre eu costumo fazer, eu gosto de localizar, de contextualizar na geografia o que nós estamos estudando. E com relação ao povo hebreu, nós temos aqui a localização. O povo hebreu localizava-se justamente vizinho à Mesopotâmia. Lembra da Mesopotâmia? Palavra que significa terra entre rios. Nós temos aqui Palestina, acabamos de ver isso nas informações preliminares, e a Palestina hoje é onde se localizava a região por onde os hebreus andavam, por onde os hebreus faziam a sua história. Então aqui onde nós temos Palestina era o território ocupado pelos hebreus, justamente encravado entre o Egito e a própria Mesopotâmia, bem lá no meio. Portanto, essa é a localização geográfica da Palestina, por onde os hebreus andavam, por onde os hebreus faziam a sua história, criavam seus rebanhos, construíam as suas habitações, viviam em tribos e tudo mais. Nós vimos há poucos instantes que uma das formas de organização política dos hebreus era justamente o patriarcado, onde o homem, geralmente o mais velho, tomava a liderança daquele grupo, a começar pela própria família ou da tribo, né? Enfim, era o homem mais velho quem liderava o grupo. E dentre os patriarcas nós podemos citar a grande importância que teve Abraão. Segundo a tradição bíblica, no início ele chamava-se Abrão, e depois ele passou a ser chamado de Abraão. Depois vocês podem observar lá no livro de Gênesis, a partir mais ou menos do capítulo 12, que vocês vão ter conhecimento da história de Abraão. Lá quando nós tratamos da Mesopotâmia, eu pedi que vocês memorizassem o nome de uma cidade. E essa cidade é a cidade de Ur, que localiza-se exatamente aqui, pertinho ali da junção entre os rios Tigre e Eufrates. A cidade de Ur tem uma importância muito grande para o povo hebreu, porque foi daí que Abraão iniciou a sua jornada rumo à Terra Prometida. E nesse mapa, através da linha vermelha, nós temos conhecimento desse percurso que Abraão seguiu. Isso segundo a tradição bíblica, porque até o presente momento a Bíblia continua sendo um dos principais instrumentos no que diz respeito a fontes históricas a respeito do povo hebreu. Então aqui nós temos toda a jornada, né, feita por Abraão, juntamente com o seu clã, com a sua família e com todas as pessoas que estavam ali ao redor dele. Ele conduziu o seu povo para a chamada Terra Prometida, que localiza-se exatamente aqui. Nós temos Canaã, onde hoje é a Palestina e tudo mais. Então, Abraão ele percorreu tudo isso aqui. Como diz lá na Bíblia, né, segundo o escritor bíblico, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mostrar. E essa terra era Canaã. Então aqui no mapa nós temos todo o percurso feito por Abraão, juntamente com o seu clã. E lá em Canaã ele se estabeleceu e levou a sua família e começou a sua geração a partir de então. Memorizem isso, né? Porque dessa geração nova de Abraão vai surgir a figura emblemática de José, que nós conhecemos por José do Egito. Vamos acompanhar essa história? Bom, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal,
deixe o seu like, assista a aula do começo ao final, comente, compartilhe. Vamos fazer parte desse projeto, desse compartilhamento de conhecimento, tá bom? E no que diz respeito ao povo hebreu, o monoteísmo se destaca. Nós vimos há poucos instantes que monoteísmo é o contrário de politeísmo. Enquanto todos os povos ao redor dos hebreus eram politeístas, em sua maioria, ou seja, acreditavam em vários deuses, os hebreus eles inovam, trazem uma inovação no que diz respeito à fé, no que diz respeito à religiosidade. Eles são um povo monoteísta, eles professam a sua fé em um único Deus, que recebe algumas denominações como Jeová, Javé, como Já, como Adonai e por aí vai. Então, o povo hebreu ele começa a se destacar a partir daí no que diz respeito à religiosidade. Se você pegar a Bíblia, eles professam a sua fé em um único Deus. E isso vai destacar eles dos outros povos no que diz respeito à religião. E a partir daí vai surgir o judaísmo. É nesse momento que o judaísmo começa a plantar suas sementes e vai se tornar uma das principais religiões monoteístas da história. Depois a gente vai ver quais são as outras. E Abraão, ele é o primeiro patriarca, ele é o primeiro líder desse povo que vai, como nós vimos há poucos instantes, se deslocar da cidade de Ur para Canaã em busca de terras férteis, em busca de prosperidade e tudo mais. Tudo isso, segundo a tradição bíblica, a ordem, a mando desse Deus único do povo hebreu. No que diz respeito à organização política, à organização entre eles, uma forma de governo se destaca logo no início da história do povo hebreu, que é o patriarcado. O patriarcado era formado por líderes familiares dentro da família. Geralmente, como eu venho sempre dizendo, o homem mais velho assume a liderança. E nós temos aqui os três principais patriarcas da história do povo hebreu. Abraão, Isaac e Jacó. É toda uma descendência, todos pertencentes ao mesmo tronco familiar. Então o patriarcado ele vigora durante muito tempo. E nós podemos observar que é uma sociedade extremamente machista, onde a mulher ela não tem papel de liderança neste momento. Então os homens é que assumem esse papel. No início como patriarcas, depois como juízes e finalmente como reis. Mas sempre o homem à frente da liderança. Se você pegar a Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, vocês podem observar que o homem ele tem uma postura, uma posição de destaque na sociedade hebraica, onde o homem é quem assume a liderança. Abraão teve um papel muito grande porque foi o que deu início a essa história, a essa trajetória do povo judeu quando ele sai da cidade de Ur em direção a Canaã, dando sequência o seu filho, o seu neto e por aí vai. E dessa linhagem aqui vão surgir certo? Os primeiros reis, vai surgir o próprio Jesus Cristo. Quando nós estudamos o povo egípcio, você se recorda que houve uma nação que dominou o Egito durante muito tempo? Os Hicsos. Quando os Hicsos dominaram o Egito, esse período coincide com o momento em que os hebreus habitaram o Egito. Já é a descendência de Abraão, já é Jacó, que é o grande patriarca. Há uma grande fome lá em Canaã e o Egito ele está no momento de prosperidade e abre as portas justamente para a chegada desse povo hebreu para habitar no seio do Egito. Neste momento, quem comandava o Egito, uma das autoridades máximas do Egito, depois do faraó, era José. Vocês já devem ter ouvido falar dessa figura emblemática. Quando José governa o Egito, porque José ele é hebreu, por descendência, todos nós conhecemos essa história, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e José se torna soberano no Egito, por motivos que nós vamos entender mais tarde. José foi escorraçado, foi humilhado por seus irmãos, vendido como escravo e foi parar no Egito, e lá no Egito ele se tornou um vice-faraó, vamos assim dizer, e o Egito prosperou muito sob o governo de José. No momento de escassez, o Egito estava prosperando e abriu as portas para outros povos, inclusive os próprios hebreus, quando Jacó era o patriarca. E nesse momento,
Então, quando José era líder, quando José comandava, ele abre as portas do Egito para receber nada mais nada menos do que a sua própria família e as demais pessoas do povo hebreu que conviviam com essa família. Então, o Egito abre suas portas para o povo hebreu e durante muito tempo o povo hebreu foi acolhido pelos egípcios e lá viveu. Só que os Ixos vão ser expulsos pelos egípcios e os antigos faraós, as antigas dinastias, que a gente já sabe o que é uma dinastia, vão retornar ao governo do Egito. É nesse momento que começa um período mais dramático do povo hebreu. Qual será? Exatamente quando os Ixos são expulsos do Egito e as antigas dinastias de Faraó retornam ao governo, aquele povo hebreu que lá habitava vai se tornar escravo dos egípcios. É nesse momento que grandes obras são construídas utilizando justamente essa mão de obra escrava do povo hebreu, quando eles são escravizados pelos egípcios. E nós vamos entender, o Deus dos hebreus providencia um outro líder que vai ajudar ao resgate desse povo, depois de cerca de 400 anos de escravidão. É uma história muito interessante que nós vamos dar continuidade nas nossas próximas aulas, tá ok? E se você ainda não se inscreveu, insisto, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assista às nossas aulas, compartilhe, tá bom? De hoje é a nossa aula número 9, nosso momento de reflexão. Hoje, com uma frase de Leon Tolstói. Ele escreveu o seguinte: os mais fortes de todos os guerreiros são esses dois, tempo e paciência. Concorda com isso? Pense nisso, faça a sua reflexão, deixe seu comentário aí embaixo, tá bom? E obrigado por nos acompanhar, obrigado por ter assistido a aula até o presente momento. E nós nos encontramos em breve com mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. Até breve, encontro marcado.